pessoal do Lex, estamos entrando aqui, aguardando a Daça. Opa, Raimane, a Daça, ok, muito bem, se deu certo agora, Daça. Boa Ei. noite. Gente, me desculpem o atraso, a culpa foi minha. Meu Wi-Fi, toda vez à noite ele dá problema, Bernardo. Você acredita? Não, acho que já ouvi dizer que é em Teresina toda, não sei se é o Piauí todo que tá assim, É mas o verdade. importante é que deu certo, não esquenta com É. isso não. Agora teu rosto tá um pouquinho cortado para mim. Ah, agora Hum, melhorou. agora sim. É até bom mesmo, porque como você que vai fazer a exposição, às vezes as pessoas Uhum, ficam comentando e não dá para ver teu rosto direito. é isso. Bernardo, Muito bem. você. Boa noite, né? Já entrei explicando o motivo do meu atraso. Eu posso fazer a prece inicial? Fique à vontade, é sua. Boa noite, meus irmãos. Então, vamos buscar relaxar, uma posição confortável, buscar nos conectarmos com Jesus, com a espiritualidade amiga. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Deus de amor, de bondade, de justiça, nesta noite de quinta-feira, nós viemos, Senhor, te agradecer. Te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, por acreditar em nós quando nós mesmos perdemos a esperança em nossas atitudes. Obrigado, Senhor, por esta caminhada, pela oportunidade diária de aprender, de evoluir. Obrigado, Senhor, pelo planeta Terra, palco das nossas vidas. Obrigada pela nossa família, pelos nossos amigos, por todos aqueles que tu põe em nossa vida para nos fazer melhorar, para nos fazer aprender. Obrigado pela espiritualidade que nos assiste. E obrigado, Senhor, por esse momento. Que assim seja. Bem, meus amigos, Graças a então, Deus. nessa noite, nós estamos aqui com a presença do nosso querido amigo Bernardo Freitas, que é psicólogo, né, terapeuta transpessoal, né? E também vai falar, é constelador, e vai falar um pouquinho para a gente sobre constelação familiar e a relação com o espiritismo, né? Então, Bernardo, eu já queria, de antemão, te pedir que você explicasse o que é essa constelação, que esse é um nome que sugere várias coisas, né? Aberta a várias interpretações. Então, o que seria essa constelação familiar? Muito bem, muito obrigado. Agradecer a Franci Carmen pelo convite. Agradecer a você, a Daça, por topar ser aí a âncora, né? Porque é melhor do que eu ficar falando sozinho. Eu acho muito estranho ficar conversando sozinho, então vai trocando ideia. É o seguinte, na verdade o nome constelação familiar não foi dado por Bert Hellinger. Preciso explicar primeiro que é Bert Hellinger, foi o criador da constelação familiar, ele é alemão, ele foi alemão, né, que ele desencarnou no ano passado, aos 92, 93 anos, mais ou menos, e ele era padre, depois que ele foi morar, ele foi para a África, e ele começou a entrar em contato com grupos terapêuticos. E ele foi estudar psicanálise, foi estudar psicodrama, foi estudar as novas teorias psicológicas mesmo. Ele foi mergulhar, um cara bem da cabeça bem aberta, assim, e para novos conhecimentos. E quando ele começou a participar de grupos terapêuticos, principalmente psicodrama, ele começou a perceber que acontecia uma coisa bem interessante. Ele via que se formava um campo. Esse campo, que a gente vai chamar de campo, é um campo morfogenético. É um campo eletromagnético. Então, quando você entra para fazer um psicodrama, você entra para representar nesse campo, cria ali toda uma energia que vai mobilizar, digamos assim, sentimentos, pensamentos da família, da pessoa que está sendo constelada.
Eu queria mostrar para você mais ou menos. Eu não sei como é que vira a câmera aqui. Eu queria mostrar um negócio que eu preparei. Tem uma setinha aqui, eu acho que é que eu vou arriscar. Arrisca aí. Ver se é. Ah, Pronto. apareceu, todo mundo. Parece que vocês estão Tem vendo até aí? um fantasminha Pronto, ali branquinho no meio. pronto. Esse fantasminha branquinho aqui é um cachorro, um gatinho, tá vendo? Ó? Aqui é um Aham. cachorrinho. E lá na frente, boneco só, que vai simbolizar sentimentos, emoções, etc. e tal. Então, o que é que Bert Hellinger constatou nessa técnica terapêutica dele? Eu vou deixar mostrar o boneco, eu vou mostrando aos pouquinhos algumas coisas aqui para vocês, tá? Então, de vez em quando a gente muda a função. Isso aqui é bom que a gente vai aprendendo a fazer as coisas. É uma das vantagens da pandemia, né? Essa aqui. É, Então, já assim, evoluiu bastante em tecnologia, né? pois é. Não, professor que não sabia mexer nisso aqui está mexendo para poder planejar a aula, filmar a aula, gravar essas coisas todas. Então é o seguinte, Bert Hellinger, quando ele começou a estudar, que ele começou a perceber esse campo, ele percebeu que existia 3 leis que ele vai chamar de lei de amor. A primeira lei que ele chama é a lei da hierarquia. No que consiste a lei da hierarquia? A lei da hierarquia é o seguinte, é a lei que deve ser respeitada por ordem de chegada. Na família funcionaria a daça mais ou menos assim, ó. Primeiro o pai, vocês estão vendo aí o pai? Uhum. Depois entraria a mãe, tá? Na ordem. Depois da ordem entraria a filha mais velha. Depois o filho do meio. Não sei se você está conseguindo ver tudo. É, o Vou ficar filho do mais meio assim. não, é Tá melhor aqui afasta um assim. pouquinho mais pro lado. Isso. Pronto. Pronto, agora E, não para e, ver. final, e finalmente o caçulinha, tá? Pronto. A família ela funcionaria mais ou menos assim, o contexto familiar. Essa seria a lei da hierarquia. Todas as vezes que essa lei é quebrada, que alguém muda de lugar, essa família dá problema. Todas as vezes que alguém deixa de cumprir o seu papel nessa família também, essa família dá problema. Então começa por aí. Então, uma das leis que não podem ser quebradas é a lei da hierarquia. Bernardo, isso funciona só na família? Não, não funciona só na família. Funciona no centro espírita, por exemplo. No centro espírita, não importa se você chegou hoje e você é a doutora do centro espírita, mas tem o faxineiro que está há mais tempo que você, na lei da hierarquia, ele está na sua frente. E se ele não for respeitado nessa regrinha, vai dar problema no centro espírita. A mesma coisa acontece no que respeita a papel. Na família, o pai ele tem que fazer papel de pai. A mãe ela tem que fazer papel de mãe. A filha mais velha, papel de filho mais velha. O filho do meio, papel de filho do meio. E o caçula, o papel do caçula. Se essa hierarquia for quebrada, vai dar problema também. A Francisca Carmen perguntou por que o pai vem primeiro. Isso aqui, o Bert Hellinger, ele começou a perceber, Francisca Carmen, que quando o pai ele não cumpre esse papel, quando ele sai daqui, dá problema. Tá? Depois vocês podem dar uma pesquisadinha para aprofundar mais, que é muita coisa para a gente explicar, não só nesse momento. Mas o pai não é machismo, tá, Francisca Carmen? É bom deixar claro às feministas, não é machismo, não. Agora, o que acontece? O pai casa, está aqui com a mãe, tá? Se de repente, nessa família, o pai morre ou o pai vai embora e alguém assumir esse papel do pai, vai dar problema. Por quê? Porque ele não é pai. Esse menino, ele não é pai. Ele não é pai dos irmãos. Ele é irmão. E se ele é irmão, ele não pode assumir o papel de pai. Porque quando ele assume o papel de pai bem aqui, o que é que ele vai acontecer? Ele vai ser o esposo da mãe. E se ele for ser o esposo da mãe, dificilmente ele consegue manter um relacionamento com a outra pessoa. Porque todas as vezes que ele vai se encontrar com uma outra pessoa, a mãe vai cobrar ciúme. A mãe vai ter problema. E ele vai também se sentir ligado aqui aos filhos que são os irmãos. Então, o que acontece? Ele vai ser forçado a voltar ao convívio com a mãe. Então, dificilmente ele se casa, porque a namorada vai ser sempre a outra.
e ele nunca vai poder olhar para outra, porque o olhar dele vai ser sempre para quem? Vai ser sempre para a esposa, que é a mãe. Então, no contexto familiar, essa lei da hierarquia e essa relação aqui, ela jamais pode ser quebrada. Outro detalhe, Bernardo, essa questão do pai está gerando uma certa polêmica aqui nos comentários. Eu me lembro que uma vez, a gente, no estudo de Joana de Ângeles, você falou muito bem que o pai estava muito ligado a Deus, né? Essa questão o pai da representaria, força. sim, isso, aquela função masculina mesmo, é uma função masculina, o pai é a força, o pai é o sol, o pai é a energia, a mãe é a delicadeza, a mãe é a suavidade, a mãe é aquela que acolhe, a mãe é aquela que bota no peito. O fato de eu ter posto o pai aqui não quer dizer que o pai seja mais importante que a mãe. E a doutrina espírita, a gente já faz uma ponte, a doutrina espírita diz isso deixa isso muito bem claro. A questão é que o pai ele tem um papel na família e a mãe tem um outro papel na família. Isso não quer dizer que um seja mais importante que o outro, tá? Isso não quer dizer que um seja mais importante do que o outro. Quer dizer que o papel de pai deve ser cumprido, mesmo não concordando, você vai ter que discutir com o Bert Hellinger, né, comigo, tá, pessoal? Então, fazer uma constelação familiar, né, fazer uma constelação familiar, porque se vocês começarem a perceber, observe a família onde o pai não cumpre o papel de pai, e onde a mãe não cumpre o papel de mãe, e onde os filhos não cumprem o papel de filhos, essa família já é uma família problemática. Verdade, Bernardo. Já começa por aí. Então, essa teoria não é minha, é de Bert Hellinger, então eu não vou discutir com quem não concorda, tá, pessoal? Me perdoem. E Bernardo, eu até queria... Você falou desse exemplo, eu já tinha assistido uma live sua e vi muitas lives assim falando sobre essa importância, né, do papel de cada um na família, do pai, dos filhos, dos irmãos. Eu queria até pedir licença a você para compartilhar um depoimento pessoal, porque eu acho que vem muito a casar com isso que você está relatando, né? Eu perdi minha mãe eu era muito nova, eu tinha 8 anos de idade, meu irmão tinha 11 e a minha irmã tinha 12. E aí, na época em que minha mãe desencarnou, a minha irmã acabou assumindo esse papel de mãe. Porque antes da minha mãe desencarnar, ela trabalhava muito. Então, a minha irmã, desde pequenininha, por ser a mais velha, era quem cuidava da casa, quem observava as pessoas. Minha mãe, quando ela estava para ajeitar a casa, ela que era os olhos da minha mãe dentro de casa. Então, quando minha mãe desencarnou, ela sentiu que tinha feito um pacto com ela e que ela teria que ficar no lugar da minha mãe. Então, assim, imagina para uma criança de 12 anos ser mãe de 2 irmãos, né? E eu percebi, assim, naquela época que a gente era criança, eu já via que ela se cobrava muito, né? Eu, por ser a caçula, era muito carente. E aí, ela via que eu sofria muito pela ausência da mãe, e ela se cobrava ser uma pessoa mais carinhosa, porque ela não era, para poder suprir isso. E à medida que a gente foi crescendo, essa necessidade ela foi ficando mais forte, e essa cobrança também. Então eu percebo hoje em dia muito bem que muitos dos meus comportamentos com ela era uma cobrança de uma postura de mãe. E quando ela não agia, eu me magoava, ela se frustrava. E assim, isso só conseguiu ficar claro para mim quando ela casou. Porque aí ela começou a constituir uma família, né? Ter a família dela. E esse momento foi um momento de muito conflito, porque, veja bem, o marido dela tinha casado e estava formando uma família nova. Na minha cabeça, ele era um intruso, porque ela era a minha mãe. Exatamente. E ela ficava ali sem saber qual lado tomava, querendo agradar todo mundo, e sofreu muito, né? Então foi um processo de muita dor. E foi nesse momento em que eu percebi que eu precisava libertá-la desse pacto que ela achava que ela tinha de mãe. E aí eu tomei uma decisão muito difícil, que foi de morar só. Porque eu precisava deixar que ela vivesse a vida dela e a família dela. E assim, foi um processo muito doloroso para mim e para ela, porque a gente sempre viveu juntas, sempre estivemos juntas no mesmo ambiente, né, na casa. E assim, morar só foi uma das melhores experiências e mais desafiadoras da minha vida. Primeiro pela questão financeira, porque eu estava começando a ter um retorno financeiro, então eu estava juntando dinheiro para viajar, comprar carro, curtir, tive que investir tudo no lar. E aí o meu lar passou a ser a minha prioridade.
E segundo, porque quando eu comecei a enfrentar a solidão, porque quando você mora só, você tem que lidar com a solidão, eu passei a me conhecer mais, Uhum. a desfrutar mais da minha companhia. E todos os meus relacionamentos melhoraram com a minha irmã, com meu Uhum. pai, porque ele deixou de ser aquele pai que não fez o que poderia, não fez nada a mais, sabe? Eu passei a Uhum. olhar para a vida dele, a entender que o que ele me deu era aquilo Uhum. que estava à disposição dele, como pai, como homem, como espírito, que foi muito mais do que ele recebeu dos pais dele. E eu sou muito grata hoje em dia a ele pela minha vida, pela minha fé, porque foi ele que me levou com 3 anos de idade para a mocidade Uhum. espírita e eu encontrei no espiritismo essa força Uhum. me auxilia. E Isso. aí era É, esse exemplo pessoal que eu queria compartilhar com vocês. exatamente. Eu não vou entrar em discussão aqui com essa colega, porque não adianta entrar em discussão com quem não quer aprender, com quem não quer ouvir, com quem não quer concordar. É perca de tempo isso, a gente não tem tempo para estar discutindo. Eu recomendo que a pessoa pesquise, que a pessoa estude e tire suas próprias conclusões, tá? Porque aí fica uma coisa chata, eu dizer uma coisa, a pessoa dizer outra, e não vou ficar nesse bate-boca não, porque não é a proposta nossa. A proposta O nossa intuito é a gente é estudar a esclarecer, constelação, né? exatamente, não é discutir. Então, quando começa a discutir, já mostra que é problemático, e minha proposta não é essa. Então é o seguinte, então, quando Bert Helling fala disso, da importância de que cada um deve cumprir o seu papel, já vai chamar a atenção o seguinte, é que nem lei da gravidade. Eu posso não concordar que existe lei da gravidade, mas se eu me jogar de cima do prédio, eu vou me borrachar no chão. Então essa teoria de Bert Hellinger, dessa lei, é de fundamental importância para nós. A segunda lei é a lei do equilíbrio que o Bert Hellinger fala. O que seria a lei do equilíbrio? A lei do equilíbrio é que todo mundo na família tem que agir de forma justa. Ou seja, não pode alguém explorar outro alguém, não pode alguém querer mais do que outro alguém, não pode alguém querer puxar mais para si. Porque quando acontece isso, aí a gente vai entrar no egoísmo, que a doutrina espírita sempre fala, essa chaga da humanidade. Então, se existe egoísmo nessa estrutura familiar, em que um vai tirar proveito do outro, é bem simples, na atividade mais simples de casa. Alguém que não quer encher as garrafas, que bebe, mas não enche. Alguém que quer comer, mas não lava o prato. Alguém que quer, entendeu? Então, essas coisinhas mais simples, se essa lei tiver alguém sendo explorado, outro, na boa, enquanto um é explorado, essa família também vai dar problema. Isso é muito comum nos lares no dia de hoje, em que a mãe assume a responsabilidade de toda a casa e o bonitão vai trabalhar só porque ele bota a comida dentro de casa, chega em casa, assiste o jornal, não quer fazer mais nada. Os meninos entram para dentro do quarto, não querem fazer mais nada. E a mulher fica sendo explorada. Num lar onde a estrutura funciona dessa forma, é um lar que também tem uma tendência a dar problema se já não tiver com um problema instalado. Então, é importante isso. Outra coisa interessante, o filho ou os filhos, eles nunca vão dar aos pais aquilo que os pais lhes deram. Ou seja, os filhos só vão poder devolver aos pais o que os pais lhes deram quando eles forem pais. Isso é importante que os filhos entendam, porque muitas das vezes a gente fica querendo suprir aquilo que os pais nos deram e a gente não consegue, não vai conseguir. E outra coisa, quando a gente começa a querer fazer isso, começa a querer assumir o papel de pai dos pais para retribuir o que a gente recebeu, isso vai dar problema também, porque o filho nunca vai ser pai dos pais. Por mais velho que sejam os pais, por mais idosos que sejam os pais, os filhos sempre vão ser filhos dos pais. E a terceira lei, segundo Bert Hellinger, é a lei do pertencimento. O que seria a lei do pertencimento? Na família, todos têm que pertencer, se sentir pertencente à família. Se existir um núcleo familiar em que um não se sente pertencente à família, esse também dá problema. E é uma coisa bem interessante quando um filho recusa o pai ou um filho recusa a mãe, ou a filha recusa a mãe. Normalmente tem algum conflito aí. Quando você recusa seu pai ou quando você recusa sua mãe, você recusa 50% da genética que você herdou. Porque é 50% do pai e 50% da mãe. Então, esse indivíduo ele já não está enraizado nessa família. Então, como ele não está enraizado nessa família, ele não está pertencendo à família, segundo Bert Hellinger. Então, esse vai dar problema. Agora, tu imagina que lá atrás, lá nos ancestrais,
alguém foi excluído desse processo. Se alguém lá atrás foi excluído desse processo, ou porque era alcoólatra e a família não valorizou, ou porque tinha algum vício, a família excluiu, quando chega aqui no presente, alguém dessa família aqui vai querer incluir de alguma forma essa pessoa que foi excluída do processo. É por isso que essas leis, elas não podem ser quebradas. Porque se meu avô, meu bisavô ou meus tios lá atrás, se eles fizeram alguma coisa e não resolveram lá, alguém aqui no presente vai precisar resolver. Ficou claro? Claríssimo. E aí tem um exemplo que eu citei quando eu falei com a Priscila lá no Centro Espírita, no Rio de Janeiro. Quando a gente falou isso, eu vou trazer o mesmo exemplo para cá. Era um caso, você deve se lembrar disso, o caso de uma mulher que namorava um rapaz e por uma circunstância qualquer esse rapaz foi para a guerra e não retornou. Ela casou-se com outro homem que não amava tanto quanto amava o noivo. Com esse homem ela teve uma filha. E aí, o que é que acontecia? Essa filha começou a adotar comportamentos masculinos, vestir roupa masculina, estudar numa faculdade masculina, fazer um curso masculino. Quando ela foi analisar o processo, o que é que estava acontecendo? Ela estava adotando o comportamento do ex-noivo da mãe. Por quê? Porque como a mãe estava infeliz, porque havia se casado com outro homem, não com o noivo, ela, sem saber dessa história, ela assumiu o papel do noivo para preencher um vazio existencial da mãe. Por isso que é importante que nós fiquemos atentos no que diz respeito aos problemas que nós temos por resolver. Se a gente tem um problema hoje, que a gente resolva. Aí onde é que a doutrina espírita entra nisso? Será que aquele indivíduo que está lá atrás, meu tio, meu avô, meu bisavô, não sou eu reencarnado? E que lá nessa encarnação passada não resolvi o conflito e agora eu estou aqui precisando de resolver? Por isso que é importante que a gente esteja muito atento em relação a essas três leis. A lei da hierarquia, quem chega primeiro tem prioridade. A lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Se na família alguém quebra essa lei, ou uma dessas leis, a família vai dar problema. O Divaldo Franco, numa palestra, diga. Não, eu só ia falar isso que eu estava falando, de você perceber, porque às vezes é tão imperceptível que nós temos problemas, é tão difícil para a gente reconhecer que a gente tem um problema e que é ligado a essa questão familiar, né? Eu digo por experiência própria, eu me achava muito independente, depois eu vi que não, eu vi que eu precisava, assim, me reconciliar com a minha família, com meus pais, com todo mundo. Você precisava entender, né? Porque às vezes você pensa que não, tá tudo bem, você tá enganado, não tem um problema nenhum. E aí quando você começa a observar suas atitudes, você vai vendo que tem problema sim, né? Não, eu tô rindo aqui porque a colega disse, nossa, que grosso. Minha filha diz a mesma... Desculpa. Bernardo é um doce de pessoa. Minha Mas filha eu acho... Diga. Desculpa ter te atrapalhado, eu acho que você ia falar do Divaldo, né? Sobre a questão da reencarnação. Exatamente. Não, o Divaldo Franco, ele diz que foi umas 50 vezes na Alemanha. Durante essas 50 vezes, umas 30 vezes, ele tentou falar com Bert Hellinger, exatamente para pedir para ele incluir a lei da reencarnação. Por que incluir a lei da reencarnação? Porque quando a gente começa a ver a estrutura familiar, a gente começa a perceber, vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que os laços de família, né, não são os laços só consanguíneos, mas os laços espirituais. Aí a gente começa a entender o que é que a gente vem trazendo dos nossos ancestrais. Porque, segundo Bert Hellinger, eu, por exemplo, aqui, ou você, ou qualquer um de vocês que estão nos assistindo, estão ligados a 3 gerações. Só que essas gerações estão ligadas a mais 3, estão ligadas a mais 3, estão ligadas a mais 3, então vai para o infinito. Então, querendo ou não, nós estamos trazendo a herança emocional, a herança psicológica, a herança sentimental desses nossos ancestrais. Então, quem são os nossos ancestrais? Nós hoje, muitos de nós hoje, reencarnados. Então, querendo ou não, nós trazemos conosco de outras existências os dramas, os conflitos mal resolvidos. Então, ele pede exatamente, ele fala exatamente isso, que queria pedir a Bert Hellinger para incluir a lei da reencarnação entre as 3 leis de amor, como Bert Hellinger citou. Então, uma coisa que você falando agora há pouco, Adassa,
é a questão da percepção. O que acontece no processo de constelação familiar? Quando o indivíduo vai para fazer a constelação familiar, tem dois processos, tá? Dois métodos. Um dos métodos é esse método daqui do boneco, tá? O que vai acontecer? O terapeuta vai pedir para você botar os bonecos, arrumar os bonecos. E aí você vai pegando um boneco para representar seu pai, vai pegando um boneco para representar sua mãe, vai pegando um boneco para representar seu irmão, sua irmã, e bota ali. Por incrível que pareça, inconscientemente, você arruma o boneco de acordo com a estrutura familiar que é a sua. E muitas das vezes, nesse arrumar de bonecos aí, você percebe, você não, o terapeuta percebe um emaranhamento. O que é o emaranhamento? É como se a família estivesse toda enrolada ali. Tem um negócio embolado. Alguém fora do lugar, o pai não está olhando para a mãe, o filho não está olhando para a mãe, porque quando você bota o boneco ali, tem uma posição que dá para o constelador familiar perceber como é que está a tua estrutura. Então, se está no boneco, tu bota o teu pai de um lado para cá. Vou pegar exemplo. Você bota o pai aqui, tá? E você bota você olhando para lá, tem alguma coisa errada. Entende? Porque o ideal seria ou tá olhando para o pai ou tá lado a lado com o pai. Normalmente, assim, bota olhando para o pai. Então, quando está olhando lados contrários, isso indica que tem um problema aí. Então, o constelador, ele parece muito aquele, eu falei no encontro passado, mas talvez quem não viu, aquele peroeiro de jogo de dama. É aquele indivíduo que está vendo todas as jogadas possíveis e prováveis, e ali está vendo uma possível possibilidade também de o adversário comer as pedras do outro. E aí o pirueiro olha assim e diz, eita, vai comer 3 pedras, vai comer 3 pedras. A gente olha assim para um lado e fica atarentado procurando e não encontra. E o pirueiro vê, até que de repente o cara vem e come 3 pedras da gente. Então, na constelação familiar, quando você arruma os bonecos, o constelador é que nem esse perueiro. Ele está observando e está percebendo. E o que é interessante, Adassa, e demais colegas, que nesse processo aqui tem um desconforto no constelado, que é a pessoa que é o paciente. Tem um desconforto. Então, quando o constelador começa a observar aquele processo ali, ele começa a sugerir a arrumação dos bonecos, a arrumação da família. À medida que ele vai arrumando os bonecos, ele vai sentindo harmonia nele. Ele vai sentindo a calma, vai sentindo uma paz. E por incrível que pareça, esse processo que está acontecendo aqui, digamos que teu pai, tua irmã, teu outro irmão está lá na tua casa, não sabe de nada do que está acontecendo aqui, mas eles estão sendo afetados. Exatamente por quê? Porque quando forma o campo aqui, eu achei até interessante na palestra do Rossandro, você deve ter visto, quando ela disse, é como se você desse a senha do teu Wi-Fi para todo mundo ali, né, que está fazendo parte da constelação. Que no caso ela fala de uma constelação que é feita com representantes. Como é que é feita a constelação com representantes? A constelação com representantes, ela é feita com pessoas. Eu vou lá para ser constelado, aí eu digo para o constelador qual é o meu tema. Não preciso falar muita coisa, não preciso dizer muita coisa, não preciso. Eu simplesmente chego lá e digo, eu quero constelar um conflito com meu pai, eu quero constelar um conflito com a minha mãe, um conflito com a minha esposa, por aí vai. Aí não precisa aprofundar muito. Aí ele vai selecionar as pessoas do grupo. Vai pegar algumas pessoas, uma pessoa vai fazer o papel do pai, outra pessoa vai fazer o papel da mãe, e assim sucessivamente, o papel da irmã, do irmão, do filho, do parente, e vai botando ali. E por incrível que pareça, de repente o constelador vai dando dicas para os representantes se movimentarem. É impressionante, Adassa, porque quando a pessoa começa a se movimentar, ela começa, até os gestos, a maneira de falar é semelhante ao indivíduo que ele está representando. É semelhante ao comportamento do pai, da mãe, do irmão ou do filho. É incrível como acontece. Tu é advogada, não é? Uhum. Tu sabes que está sendo utilizado no direito também a constelação sistêmica, né? Demais, Tanto que até recebeu esse nome de direito sistêmico em homenagem à constelação familiar, né? Isso. Porque tem crescido muito esse movimento no Brasil, primeiro porque as causas de família ocupam um grande número, né? Uhum.
de processos e demoram anos para ter algum julgamento, e sem contar que é muito difícil para um juiz ser justo numa causa de família. Então, geralmente, quando encerra o processo, as partes ficam ali ainda insatisfeitas e se desdobram muitos processos. E com a prática da constelação, que tem juízes que já aplicam isso, eu vi, inclusive, uma reportagem de um juiz que chama ali pessoas para representar, e às vezes a própria pessoa que está no conflito, como há uma resolução bem mais tranquila para aquela família, porque é muito desgastante, sabe, Bernardo? Eu tenho poucos processos de família porque há um desgaste emocional muito grande. A gente se envolve, não é só o seu trabalho profissional que o cliente quer, ele quer ser ouvido e você acaba recebendo muita descarga. Então, até o AB do Piauí já tem feito movimentos para conscientizar os advogados a optarem por essa prática. Isso. Bernardo, tem um amigo meu, o Rogério Almeida, um dos pilares aqui nesse movimento aqui em Teresina, né? Isso, eu já fiz até uma constelação com ele. Eu ia falar que eu assisti a tua live que tu fez, e você falou muito a questão desse movimento, né, desses sentimentos que afloram durante uma constelação, que é possível você ver os gestos da outra pessoa. E eu ia te perguntar se há algum fenômeno mediúnico, se o espírito da pessoa está ali se manifestando. É impressionante, porque algumas pessoas pensam que existe um fenômeno mediúnico, mas é porque parece muito com um fenômeno mediúnico, mas não é um fenômeno mediúnico, tá? O que é que acontece? Os representantes, eles passam a adotar comportamento dos pais do paciente ou de algum familiar do paciente, não porque tem um fenômeno mediúnico, mas porque o campo morfogenético aqui, esse campo que é formado, ele tem armazenado no campo a memória dos familiares. Aí onde entra mais uma vez a questão da doutrina espírita, que Kardec fala do fluido cósmico universal, da existência do fluido cósmico universal. E aí o que acontece? Quando a gente começa a estudar, o Dr. Bezerra de Menezes fala muito isso, o fluido cósmico, no fluido cósmico universal está registrado todos os fatos que aconteceram na história da humanidade. Além da história estar impressa no perispírito, também está no fluido universal. E Bert Garcia nem sabia disso, mas ele percebeu que quando forma esse campo aqui, os integrantes do sistema captam as memórias das pessoas, ou captam as memórias que estão registradas no campo. É assim que os estudiosos dizem, captam as memórias da família em si, que está registrado no campo. Então, ele adota os trejeitos, adota comportamento, fala, até a maneira de falar é igual a de um parente, a de um familiar que está sendo representado. Eu conheço uma jovem que ela estava com um problema jurídico e foi fazer uma constelação sistêmica lá, um direito sistêmico lá para resolver essa questão. E aí a moça, que não conhecia ela de jeito nenhum, começou a ter alguns comportamentos. E ela dizendo para mim como a moça se comportava, eu achava incrível, porque a moça falava do jeito que ela falava. Não, aquilo não é eu, não era não. Ela dizendo para mim, e ainda não concordava que era um comportamento igualzinho ao comportamento dela. Então não é um fenômeno mediúnico, é uma captação das energias, dos fatos que estão registrados no cosmos que fica aqui no sistema. E Bernardo, a Geisa questionou a questão de os pais separados, né? Porque eu vi nessa palestra que você mencionou, do Rossandro, com a Daniela Migliari e o André Moreira, que não importa se foi uma relação, se foi um filho constituído num único ato, né? Mesmo assim, tem todo esse processo de constelar, é um sistema, né? Então, cada um vai ocupar seu lugar, mesmo você não tendo convivido nunca com o pai. Exatamente. É bem interessante isso, porque muitas das vezes a gente traz um drama querendo botar a culpa nos pais, querendo botar a culpa nos pais. Não, eu estou assim porque meus pais se separaram. Não, o problema do pai se separar, o problema da mãe abortar, é o problema da mãe, é o problema do pai. Ela é que tem que saber como é que está a situação dela nesse sistema. Porque muitas das vezes eu estou no emaranhamento aqui do sistema por conta de um conflito meu, que não está bem resolvido lá com meu pai, não está bem resolvido com minha mãe. Meu pai se separou da minha mãe, eu fiquei com raiva dele, então neguei 50% do meu DNA. Eu carrego um conflito comigo, não me sentindo pertencente à família, então o conflito está aqui em mim. Então, na constelação familiar, isso vem à tona.
Ah, eu não recebi carinho do meu pai, não recebi carinho da minha mãe, sou assim por causa disso. Não tem nada a ver. Se eu não recebi do meu pai, inclusive, tem outra coisa. Derrubei aqui meu... Carta sistêmica. Você sabe o que é isso? Eu não conheço. Conhecendo Carta, agora. carta sistêmica é um outro instrumento que o constelador familiar utiliza. Como assim? No processo de constelação familiar, normalmente vem uma frase. Obrigado, não dá para ler porque é ao contrário, né? Mas a frase diz o quê? Obrigado por ter me acolhido. Sabe? Então, às vezes, a gente não se sente acolhido no sistema. Quando você puxa a carta tem tudo a ver com a tua demanda. É um negócio impressionante. Você puxa outra carta aqui, tem um gato aí atrás de ti, Adassa. Ela é espírita, participa de todas as lives, estudo, tudo ela está no meio. Eu te agradeço, entende? Então, assim, essas cartas sistêmicas, quando o indivíduo puxa a carta, também tem muito a ver com o que está acontecendo com o indivíduo naquele sistema. Então, não importa o que meu pai fez, não importa o que a minha mãe fez, o mais importante é que eu estou fazendo com aquilo que o meu pai fez, ou com aquilo que a minha mãe fez. Então, quando a gente tem um emaranhamento familiar, que a gente leva isso para a constelação, que o constelador começa a perceber isso, ele vai te dando caminhos. E ele vai te dando caminhos. E você escolhe ou não seguir o caminho. Porque muitas das vezes a gente não toma a decisão que é para tomar e o emaranhamento não deixa de existir. Ou seja, o pirueiro aqui mostra as pedras que você deve mexer. Agora, quem escolhe mexer nas pedras ou não é você. Bernardo, eu queria assim, que tu esclarecesse um pouco, porque a gente escuta muito na doutrina espírita, muito baseado naquela lei dos laços corporais e espirituais, né? A gente vê muito espírita dizendo assim, mas eu sou assim porque eu não pertenço a essa família, é a primeira, eu não me sinto pertencente porque não devo fazer parte dessa família, só devo estar reencarnando aqui nesse momento, e depois cada um para o seu canto. E isso na constelação familiar não tem nada a ver, você precisa compreender o porquê de estar naquela família e fazer se pertencer, né? É bem interessante isso, Adassa, porque quando eu comecei a me aprofundar na doutrina espírita, eu começava a ver espíritos que vieram de outros planetas para a Terra, não se sentiam enquadrados na Terra, outros eram espíritos adotados, não se sentiam ali naquela família porque eram espíritos adotados. Eu falo espíritos adotados, não é filho adotado. Como é isso? Você pertence a uma família espiritual, por uma necessidade qualquer, você vai nascer numa outra família espiritual. Então, essa família espiritual te adota. Então, isso que a gente chama de espírito adotado. Então, você está numa família que parece não ser sua. Então, algumas pessoas passam a acreditar que é de outro planeta ou que é também um espírito adotado. E, às vezes, não é. Às vezes, é um conflito do próprio indivíduo, principalmente quando ele não tem um ego bem estruturado. Porque esse ego desestruturado, ele dá essa sensação de não pertencimento. Ou então, às vezes, é um conflito familiar em que ele também não se inclui na família, ele mesmo se exclui. Então, no processo de constelação, ele vai tomando consciência disso e vai se sentindo incluído e vai se sentindo fazendo parte do processo. Então, o constelador, ele percebendo isso, ele sinaliza e o indivíduo toma a iniciativa ou não de se incluir no contexto familiar. Eu até vi um comentário que o espírito missionário, né, aquele que vem para auxiliar a família, se ele é um espírito missionário mais evoluído, ele sabe que ele precisa respeitar a hierarquia, que ele precisa respeitar ali a ordem dos pais, né, Bernardo? Exatamente. Isso é bem interessante, porque até o Rossanto, na live dele, fala sobre isso também com o Andrei e aquela outra jovem, não lembro o nome deles. O nome dela. Mas é bem interessante porque se o espírito é mais evoluído que o pai, ele, consequentemente, ele é mais humilde. E se ele é mais humilde, ele sabe honrar o pai. Que é uma coisa bem interessante na constelação familiar, que quando Kardec traz honrar o vosso pai e a vossa mãe, aquela frase de Jesus, e fala dessa necessidade de nós honrarmos nosso pai, nossa mãe, na constelação familiar, quando existe essa disparidade, que o filho está aqui e o pai está aqui acima, na hierarquia, só que inverte a postura. Quando a gente está nesse papel, tem um sofrimento, tem um emaranhamento nessa família. Então, o que é que vai acontecer? O constelador, ele vai fazer a gente se ajoelhar nos pés do representante do pai da gente.
Olha, Adassa, é incrível quando você se ajoelha. Primeiro você se ajoelha, aí a consteladora diz assim, só isso? Como quem diz assim, não vai fazer mais que isso, não. Aí a gente se esparrama no chão, a gente se deita mesmo, sabe? Olha, é incrível como a gente trabalha uma energia na gente. Imagina, libertadora, né? É libertadora, sabe? É impressionante como esse trabalho de constelação, nesse processo, vai trabalhar a gente nessas questões de emaranhamento familiar. É porque, assim, acho que muitos lares do Brasil e do mundo, a gente vê que a figura do pai, ela é sempre mais ausente, né? Culturalmente, é muito, muito raro, assim, nem muito raro, mas a gente vê muitos pais, assim, que não assumem aquele papel na família. Aí o filho, quando fica adulto, que ele se vê ali independente financeiramente, ele acha que não depende mais do pai, e o pai vai ficando mais velho, vai tomando consciência, né? E vai querendo reconciliar esses laços, e o filho já fica numa postura mais de, não fez antes, não adianta vir fazer agora. A gente percebe muito isso. E é uma independência que não existe, uma independência emocional, porque o filho também sofre, porque ele não consegue, às vezes, se ele não respeita essa hierarquia do pai, muitas vezes ele vai ter dificuldade de respeitar a hierarquia no trabalho, né? A hierarquia no relacionamento. Então, influencia todos os campos da vida. Exatamente. Então, é bem interessante essa tua fala também, Adassa, porque, assim, muitas das vezes a gente... Porque nossos pais fizeram um esforço tremendo para fazer a gente chegar onde nós chegamos. Nós conquistamos coisas que nossos pais não conquistaram. E porque nós conquistamos isso, nós nos julgamos superiores aos nossos pais. E isso vai dar problema depois, exatamente isso que você falou. Uma pessoa falou aqui uma coisa que me chamou muita atenção, eu vou comentar um pouquinho, quando ele fala de um machismo incubado, né? Na verdade, assim, esse machismo, ele é fruto de uma cultura nossa, só que muitas mulheres incentivam seus próprios filhos a serem machistas. Porque as mulheres, elas não educam os filhos para serem amáveis com as mulheres. As próprias mães não botam os filhos para lavar louça, porque diz, não, meu filho não vai... Porque o pai diz, não, meu filho não lava louça, não. Hoje, por que o filho não lava louça? Por que o homem não lava roupa? Por que o homem não lava as cuecas? Aí vai casar com a mulher que quer que a mulher seja a mãe dele. E muitas mulheres hoje, essas mulheres não estão querendo fazer, primeiro que nem sabem. Algumas não estão sabendo cozinhar, não estão sabendo fazer nada. Então aí o homem chega com toda aquela cultura machista que foi impregnada pelo pai e reforçada pela mãe, e aí vai dar problema, porque as mulheres não estão mais aceitando homens machistas. E um problema bem interessante, não sei se você já percebeu, Adassa, que muitas mulheres que estão empoderadas hoje, elas estão tendo seríssimos problemas de relacionamento. Por quê? Porque os homens não querem se relacionar com mulheres empoderadas. Eles querem se relacionar com mulheres submissas. Então, é uma cultura bem antiga, que está muito impregnada em nós, e não é um machismo incubado, não, é um machismo descarado. É um machismo descarado. E quantas mulheres hoje não estão, por exemplo, em relacionamentos abusivos? Quantas mulheres hoje estão participando de um relacionamento, fala mal do machismo, fala mal do machismo, quer ser feminista, e está num relacionamento abusivo. Entende? Verdade. Então, assim, é uma coisa que... Porque a gente escuta muito assim, Bernardo, eu como mulher escuto muito assim, mas tu tem que ser, tu é muito independente, tem que ser menos independente, tem que se mostrar ali abaixo, deixar o homem tomar a frente e tudo, porque senão tu vai ficar só, vai ficar pra titia, esses comentários a gente escuta demais. E por mais que a gente rebata isso, chega um momento que isso vai pesando, assim, na gente como mulher, porque toda mulher tem ali o curso que ela quer seguir, né? Que ela quer casar, quer ser mãe. E quando ela começa a se ver diante desse momento cronológico, ela começa a se perguntar, será que eu não tenho que ser mais submissa? Será se eu não tenho que diminuir mais? Tanto que a gente vê a questão também, não só de relacionamento abusivo, mas de golpes também, de muitas mulheres que são muito inteligentes, independentes, que caem em golpe de internet, porque o homem vai lá e é diferente de tudo, né? Não é machista, envolve a mulher numa conversa e consegue extorquir dela que ela nem percebe. Muitas das vezes aí, Adassa, é uma carência de pai. É uma carência de pai. O pai, ele tem um papel importantíssimo na estruturação psicológica feminina. E muitas mulheres, quando esse pai não cumpre esse papel, ela começa a buscar isso em parceiros. E o que me chama muita atenção
E poucas mulheres percebem isso, porque quando a mulher, essa mulher que tem essa carência de pai e busca no parceiro, ela não entende que o parceiro não quer uma filha. O parceiro quer uma mulher. Quer uma mulher, não quer uma filha. E aí, isso é incrível, porque muitas das vezes tem homem que tem um complexo de pai bem exacerbado, e tem mulheres que têm uma carência de pai muito grande, aí dá certinho. Aí eles casam, mas eles não conseguem manter uma relação saudável. Porque é muito complicado ir para a cama com a filha. É muito complicado fazer sexo com o pai. Nesse contexto psicológico, porque um não está cumprindo o seu papel nessa relação familiar. E aí a gente começa a perceber, e é incrível, porque quando a gente vê mulheres que estão nesse papel de filha, casada com o marido que faz o papel de pai, que a gente começa a incentivá-la, a dizer, olha, você não é meu pai, você é meu marido, elas abandonam a terapia. Por quê? Porque elas não querem perder o pai que elas têm. Entende? Então, por isso que é importante que pai cumpra papel de pai e filha cumpra papel de filha. Porque mais tarde essa carência afetiva vai repercutir nos relacionamentos dela. Ou do filho também. Verdade, já encontrei casos de jovens que não conseguiram manter o relacionamento. Eu disse para ele, falei na live passada, olha, você precisa pedir o divórcio da sua mãe. E ele preferiu terminar o relacionamento com a namorada, mas não pediu o divórcio da mãe. Entende? Para você ver como é uma questão bem complexa esse emaranhamento familiar. Porque nesses processos de separação, onde há aí que a perda dói, né? Mas um processo de separação, há ali muita dor naquilo, há muita expectativa que foi criada e que o casal cria quando inicia a relação, e no final já você vê a família se desequilibra, os filhos, né? Eles querem compensar o pai ou a mãe, né? Por esse abandono. E acabam aí assumindo um papel que não é deles e que é muito difícil para ele perceber que ele está fazendo esse papel. Isso. Eu lembro que você falou na sua live que quando a pessoa percebe que ela cai em si, que ela vê que ela realmente estava cumprindo o papel que não era dela, que ela fica assim, às vezes, estarrecida, né? Como que eu não pude perceber? E o que mais chama atenção, Dácia, é que os irmãos crescem e elas continuam cuidando. Eu falo elas, que eu conheço casos de mulheres que fazem isso, que assumem o papel de mãe dos irmãos. O irmão tem 30 anos, outro tem 32, outro tem 34, e ainda hoje ela acha que tem obrigação, ela acredita que tem a obrigação de cuidar dos irmãos. Então, é bem complexo isso aqui, porque os irmãos ficam o tempo todo aquele meninozinho carente da mamãe aqui. E isso gera problemas bem sérios. Por isso que é importante que esteja atento. Quando a gente começa a pontuar isso, começa a mostrar, ela fica estarrecida. Ela fica assim, nossa, como é que eu estou aqui nessa relação há tantos anos e não percebi isso ainda? Aí começa a sessão de desligamento, que às vezes não é tão simples. Algumas partem para o radicalismo, quebra de uma hora para outra. Outros ficam ainda num processo mais lento de vai e volta. E alguns não conseguem sair. Não conseguem sair. Agora, você falou uma coisa bem interessante, Adas, que eu acho um problema bem sério. Muitas mulheres, mães, ou muitos homens, pais, quando estão no leito de morte, pede para o filho cuidar dos irmãos e cuidar da mãe. Ou do esposo, sabe? Minha filha, cuide do seu pai. Minha filha, cuide dos seus irmãos. E aí, o que é que acontece? O que acontece é que ela vai assumir o papel da mãe aí, e isso vai gerar muito sofrimento. Como seria o comportamento de um esposo que faz o papel de filho? Pronto, ele tem que sair desse papel. Ele não é filho, ele é esposo. Esse relacionamento não vai dar certo. Ele tem que tomar consciência, e a mulher tem que dizer para o marido. Muitas das vezes é preciso chegar para o marido, meu filho, olha, meu filho não, olha, meu marido. Você chama é meu bem, menos de meu filho, né? É meu filho. Porque muitas das vezes a mulher começa a chamar paizinho para aqui, paizinho para ali, filhinho para cá, filhinho para lá. E aí ocorre um problema bem sério, porque na verdade não é meu filho, não é a minha filha. Minha esposa não é a minha filha. Minha esposa é a minha esposa. Então, se o marido chega querendo fazer papel de filho, a mulher tem que dizer, olha, você não é o meu filho, você é o meu esposo. Esse meu entre aspas, né? Porque a gente pensa que é meu e que é dono, né? Você está meu esposo, vou dizer assim, né? Você está meu esposo, você não é meu filho. Então, a mulher, quem já está assistindo isso
e já está percebendo essa questão, chama a atenção do marido, o marido chama a atenção da esposa. Olha, você é minha esposa, não é minha filha. Então a mulher chega, olha, de hoje em diante eu não vou ser mais mãe de vocês, que eu descobri hoje que eu sou irmã de vocês. Não sou mais mãe de vocês. Aí entrega. Eu conheço um rapaz que ele cobra muito da esposa carinho. Ah, ela não me ama porque ela não me faz cafuné, não me faz carinho, não cuida de mim, porque teve uma ausência da mãe, né? E aí acaba refletindo aí na esposa. Bernardo, a gente está com o nosso tempo quase finalizando e eu só queria te fazer mais uma pergunta. Você já até esclareceu, né? Se a constelação familiar está ligado a alguma religião, se o constelador, a formação do constelador, se ele precisa ser algum líder religioso ou um psicólogo, qual seria aí... Desculpa. Não, pode, já tinha concluído. Não, assim, na verdade, o constelador ele pode ser advogado, ele pode ser enfermeiro, ele pode ser médico, pode ser psicólogo, pode ser dona de casa, entende? Não tem essa exigência, não. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com questão de ser... Não, só pode ser se for psicólogo, não tem nada a ver, tá? Não tem a questão religiosa, não tem a questão profissional. Qualquer pessoa pode ser constelador, contanto que estude e se prepare muito para isso. Porque um bom constelador, ele é feito com o tempo. Você não faz um curso de constelação hoje e amanhã já está um excelente constelador, porque é muita perspicácia. Eu fico olhando alguns consteladores, eu fico impressionado, porque às vezes a gente assiste algumas constelações, e ele vê coisas que eu olho, meu Deus, eu não vi isso. Como é que... Sabe, tipo aquela jogada que eu estou procurando e o cara vê a jogada antes de mim. É mais ou menos isso. Tem consteladores fantásticos, de uma sensibilidade impressionante. E isso só se faz com treino e com o tempo. Então, realmente é depositar nisso como se fosse uma religião, até mesmo para quebrar preconceitos com esse nome, né, da pessoa achar que que eu conheço pessoas que dizem assim, não vou fazer porque alguma é ligada ao espiritismo, a isso, aquilo, mas não, o Bernardo deixou bem claro que é uma terapia. Bernardo, eu queria saber se você tem alguma consideração final para fazer, ou se a gente já passa para a prece. É só agradecer a vocês, agradecer o pessoal aí, agradecer a Franci Carmen e pedir desculpa pela grosseria, mas às vezes eu sou um pouco delicado em dar minhas respostas, mas eu não sou tão grosso assim, não. Eu só não tenho muito jeito assim. Mas muito obrigado. Não, Bernardo, eu quero te agradecer em nome do Lex por você ter aceitado. Eu já disse para vocês, sempre que eu estiver na live eu vou dizer que eu admiro muito o seu trabalho, a sua disponibilidade. Obrigado. Eu te acompanho e todo dia, assim, o Bernardo, ele se doa muito, então ele está sempre participando de live, do movimento, é uma pessoa muito ativa. Você não foi grosso de jeito nenhum, é porque, na verdade, gente, aqui a live a gente traz um assunto para expor, mas não é um grupo de estudo, né? Porque num grupo de estudo a gente consegue sentar e falando tópico, discutindo a didática, e aqui não, aqui é um formato de uma palestra. Então, não tem como a gente estar aqui debatendo por que o Bert Helling trouxe o conceito tal e tal e tal e tal. A gente está aqui para esclarecer sobre a constelação e eu queria muito te agradecer novamente, Bernardo, por estar aqui conosco e aproveitar para pedir para você fazer a nossa prece final. Tá bom. Então, o momento dessa prece final é um momento de gratidão. Agradecer a Deus, agradecer aos mentores espirituais do Lex e aos mentores de todos os trabalhadores dessa casa que têm nos acolhido muito bem. Agradecer também ao próprio Bert Hellinger e agora a sua esposa, que está dando continuidade ao seu trabalho. A todos os consteladores familiares que estão trazendo essa terapia, iluminando famílias, harmonizando lares. Que Jesus possa nos iluminar sempre. E também agradecer aos mentores de todos vocês que nos assistiram na live de hoje. E agradecer a vocês também por esse momento, por esse compartilhar de energia que estamos compartilhando nesse instante. Muito obrigado e muita paz. Graças a Deus. Bernardo, como era para me ter iniciado a live, eu não consegui, eu vou te pedir para encerrar e salvar no IGTV do Lex, para ficar disponível. Ótimo. E aí, quem estiver assistindo, compartilha aí com seus amigos, com os familiares. Tchau, tchau. Abraço, beijos. Beijo.